Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa do Grupo Equation que visa valorizar a formação em engenharia. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. E hoje, Emerson, estamos aqui com ele, que tem mais de 20 anos de carreira montando indústria. Deve ter Esse passado, é o né? verdadeiro fiel à empresa. A gente não encontra mais gente assim, né? Ele já deve ter conhecido parte de siderurgia, agro, metalurgia, bens de consumo, alimentos. Esse cara deve conhecer todo o processo, né? E aí ele é engenheiro mecânico de formação, né? Então aí, hoje, ele está como diretor de administração contratual da MCM Indústria, né? Montagem industrial, que tem mais de 2.000 funcionários, né, Emerson? E ele começou como estagiário, né? Chegou até lá, ele vai explicar pra gente como é que conseguiu tanto sucesso aí. Então, Exato, subir na empresa, né? Lealdade que nem se comentou, né? Que é difícil até chegar a parte aí de diretoria na MCM. Muito prazer, viu, Alexandre? seja bem-vindo, Alexandre. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar com vocês aqui. Ainda faltou. Também é host de podcast, tá? Ele vai ter que dar aula aqui pra gente conseguir aprender com ele, e vai ser uma satisfação contar a sua história, viu, Alexandre? E eu queria iniciar com isso que Paulo trouxe muito bem, né, e que a gente citou. Num tempo tão difícil de manter-se numa empresa, o que é que te fez ser fiel à empresa, ficar tanto tempo, cerca de 27 anos aí? Bom, cara, eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? Você tem que querer e as pessoas que estão com você também, né? Então, quando você tem essa afinidade com as pessoas, você vai criando esses laços, essas amizades aí, você não sai. Isso é uma característica, assim, da cultura. Você vai formando essa cultura e acontece naturalmente. Não é algo forçado, nem é mérito de uma pessoa só, né? Então explica pra gente, Alexandre, a MCM faz o que hoje? Paulo falou de muitas áreas que ela atuou ou atua, né? Explica pra gente como é que funciona a empresa, mais ou menos. Olha, o que a gente faz é montar a indústria, assim, de forma muito resumida, né? Então, o que a gente faz? A gente pega, geralmente, um projeto que está em FEL 3, às vezes em FEL 2, e a gente... Voltar um passo para trás. O que é FEL 2 e FEL 3 para o pessoal? Isso é da área de gestão de projeto, tá? Então, quando você quer montar uma indústria, você tem que fazer um certo planejamento. E existem portões que vão abrindo conforme você vai avançando nesse planejamento. São portões que vão dizer se aquele plano inicial seu, aquele plano de negócio, ele está viável para continuar ou não. Então, o FEL chama-se Front-End Loading. E o FEL 1 é o portão 1, o FEL 2 é o portão 2, o FEL 3 é o portão 3. Aí eu não vou me aprofundar aqui, porque é muita conversa teórica, mas é basicamente isso. Quando passa pelo FEL 3, significa que deu sinal verde e essa fábrica ela realmente vai ser construída. Então, é nesse momento que faz a orçamentação. Então, você chega para um orçamento firme, e em cima desse orçamento você assina um contrato com as cláusulas de prazo, custo e qualidade, né? E você, dentro disso, é qualquer tipo de indústria ou tem algumas restrições? Veja, a maioria das indústrias segue esse modelo. No caso da MCM, a gente faz qualquer indústria. Então, fábrica de cimento, a gente montou umas 3, siderúrgica, fábrica de alimento também, a gente já fez algumas. Unilever, que a gente falou aqui, a gente montou várias melhorias lá, né? Linhas novas. A gente tava falando de shampoo aqui mais cedo, a gente montou... Shampoo, a sua especialidade, né? Como é que tá? Ah, que é isso. Zero especialidade de shampoo. Brincar um pouquinho aí, ele também ganhou ali daquela propaganda da BK, né? Quando ganhava um hambúrguer de graça. Não, aquela não ganhei não, minha careca é diferente daquela. Era muito específica. Mas brincadeiras à parte, então todo tipo de indústria acaba que vocês conseguem entrar para montagem. Sim, praticamente toda aí. A gente só não foi, eu acho que nuclear.
Mas o Tem resto... poucas também. Assim, e para entender, o que que seria essa montagem que você fala, Alexandre? É 100% da fábrica, um Sim. percentual? Como é que funciona? Depende muito do modelo do contrato, que quem define é o contratante, é o dono do negócio. Mas a gente entra em várias etapas. Inclusive, às vezes, a gente faz quase que completa a unidade toda, né? A gente pega uma fábrica de cimento, a gente fez muito. A gente pega o terreno lá terraplanado, com as bases civis ali colocadas, né? Feitas. E dali para cima até produzir o saco de cimento com a gente. Mecânica, elétrica, tudo. E como é que você começou a embarcar nessa trajetória, né? Paulo trouxe que você fez engenharia mecânica. Eu vejo que tem bases também de mecânica, mas tem bases de civil, até base de elétrica. Como é que foi esse primeiro start? Desde quando você estava na faculdade, você já pensava em trabalhar ou nem conhecia a empresa ainda? Como é que funcionou? Ah, não conhecia nada, não conhecia não. A empresa era muito jovem naquela época também, né? Na época eu queria era trabalhar, fazer um estágio. E apareceu a oportunidade na faculdade para pegar esse estágio. Eu fui lá fazer entrevista. Aí conversei, o pessoal gostou. Não sei por que gostaram. E aí fui contratado como estagiário e aí é a história, né? Vai embora. E a história é longa, né, Paulo? São 27 anos, chegou até diretor. E se você fosse citar, Alexandre, o que é que você acha que foi o grande diferencial para você ir galgando esses passos durante a sua trajetória? Cara, veja, acho que tem dois lados. Você não pode botar todo o mérito em você. Acho que pra nada na vida, talvez. Então existe um mérito pessoal, mas existe uma conjunção de eventos, de coisas que está fora do seu controle. E quando esse acaso e a sua preparação junta, é que você consegue galgar mais uma escalada na vida, né? Mas isso não é algo que eu possa dizer, eu fiz essa fórmula aqui, assim, assado, e pode fazer também que vai dar certo. Até seria muita pretensão minha. Eu tenho humildade suficiente para saber que não é só isso. Não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo e teria para quê nesse mundo, né? Eu acho que é muito difícil você chegar assim, ó, faz A, B, C que vai dar tudo certo. Sério? Você acredita realmente que o que dá certo para mim vai dar para você? Eu acho que não tenho essa pretensão de ensinar nada para ninguém nesse nível, não. Talvez a humildade foi o diferencial, né? Que assim, a gente vive num mundo tanto de status, tanto de as pessoas querendo se mostrar, talvez já é uma visão diferente. Você ter a humildade de reconhecer que precisa aprender com tantas pessoas, eu acho que isso pode ter sido um diferencial. E a gente estava comentando muito nos bastidores sobre as dificuldades, né? Sobre como foi as dificuldades de cada fábrica. Cita pra gente aí, você já citou a Unilever. Teve outras grandes empresas que você participou da montagem. E qual foi a maior dificuldade que você teve durante essas montagens? Olha, a gente já montou algumas fábricas de cimento, né? Cimento Mizu, a Poti, a Gerdau. A gente já fez algumas unidades da Gerdau, Aço Norte aqui. Eu acho que uma das primeiras obras contratadas que foi o Schroeder. Schroeder é uma máquina fantástica. Você joga um carro de um lado e sai pedacinho de sucata do outro. Espetacular aquela máquina. Pô, caramba, são tantas agora que... Deixa eu ver, aí em Pernambuco, da refinaria, a gente trabalhou na PQS, né, a Petroquímica, a Termop, a Termo Pernambuco, que a gente tava conversando mais cedo agora da parte de som, né? Tava fazendo o fechamento lá deles. De som? Cara, porque eles têm uma questão lá de fechar para não sair tanto ruído de dentro das turbinas. Eco, né? Tem uma reverberação interna e tem uma questão
do som pro lado de fora. Isso é uma questão ambiental também. No Brasil não é tão cobrado não, mas na Europa essas fábricas não podem sair nem ruído muito para fora. Então tem uma engenharia de som ferrada. É um mundo extraordinário aí de conhecimento que não é do dia a dia, né? Como é que trabalha com isso? Você faz o isolamento acústico, então, utiliza alguns equipamentos, alguns eletrônicos. Como é que consegue fazer esse controle do som? É tudo mecânico, cara. São cálculos e mais cálculos que você vai fazendo e os materiais que você vai escolhendo para poder você fazer o fechamento. Fala da estrutura. Da estrutura metálica. Estrutura metálica e telha, basicamente. Agora, não é qualquer telha, né? Brasilite. E você vai fazendo isso aí. Tem um recheio certo, tem um design certo, tem um furo certo. A telha é furada, tá? Então, toda uma logística e toda uma preparação, né, para que todo esse ecossistema dê certo, né? Tem muito cálculo. E aí, caramba, tem tanto exemplo. Aqui por exemplo, a gente montou tanque aqui na PQS. Na época, no auge dos projetos que estavam acontecendo ali, né? Muito dinheiro envolvido lá. Muito dinheiro, caramba. Então, Quanto é que é época, o tamanho de um contrato, para ter noção? Tem vários tamanhos. De ordem de bilhão, de milhão. Veja, tem da ordem de bilhão, a gente não pega bilhão, tá? Ainda Mas não, né? Se você continuar como diretor há alguns anos, já é bi, tri. Não sei. Realmente não sei. Às vezes não é vantagem você pegar um contrato tão grande. Também é muito problema, é muito risco. Mas, cara, tem todo tamanho. Então a gente pode pegar contrato aí de 10 milhões, 80 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Aí vai variando. E tem vários escopos. Às vezes é um contrato de 1 bi e a gente tá pegando 150 milhões. Porque no final da conta, aquele contrato de 1 bi, a pessoa que ganhou e recebeu não consegue atender tudo, então ele subcontrata também. Às vezes. Né? Mas a maior custo, às vezes, de um contrato de 1 bi, às vezes não é a obra, são os equipamentos. Então você tem os equipamentos, tem a obra civil, tem toda a parte de terreno, preparação, enfim, é muito custo envolvido. Lá vocês fazem a venda do equipamento também ou só a parte construtiva? Agora a gente está fazendo a venda só da parte de painel elétrico e que eram as centrais elétricas, né? Os containers com todos os painéis embutidos nele, né? E aí até pergunta, você falou sobre essa parte de montagem industrial, né? Mas qual parte da montagem vocês fazem? Né? Eu estava falando ali no bastidores que era a parte de mecânica, elétrica e automação, não é isso? Mas conta um pouquinho mais, como é que é destrinchada essa mecânica, elétrica? O que é que vocês realmente vão estar montando na indústria? Aí você pensa numa indústria aí, você parte da base civil, né? Você tem a base civil, onde você vai botar os equipamentos em cima. Então você tem a civil e a equipamento pesado, né? A parte, vou falar do shredder aqui que a gente conversou. Então a shredder é uma máquina gigantesca que são martelos para cortar o carro em pequenos pedacinhos de sucata. Tem média de preço dessa shredder? Aí, cara, tem muitos valores aí. Mas é cara, cara, né? Alguns milhões de dólares aí, com certeza. E você vê uma área que produz sucata e a gente não entende que tem todo um maquinário, inclusive robusto e forte, né? Gigantesco. E financeiramente também falando alto, né? Aqui do lado, né? Fica onde? Tá ali. Curado, ali é curado, né? Gerdau é ali no Curado. Então fica na Gerdau essa parte de sucata. Fica. É pra produção, né? E nem é maior, tá? O forno é que é um negócio extraordinário lá, né? Você imagina uma panela gigantesca, você pega essa sucatinha, joga, depois 2 eletrodos enormes e entram lá derretendo aço. Então ele é arco ou não? Arco elétrico. Interessante. Você vê o quanto que o consumo de energia também
É enorme. elétrico nesse caso, né? Porque poderia ser forno a gás, né? Outro insumo de energia, mas quanto que consome energia elétrica para conseguir produzir e chegar provavelmente naquele forno a temperatura ideal, né? Pra derreter o aço. Aí eu não sei se eu acho que 700 graus, eu marquei isso. E dessas empresas que tu montou, Alexandre, você passa a conhecer um pouco dessas empresas, assim, Sempre. ter que entender um pouco do produto, como é que funciona? Sempre, sempre. Por exemplo, eu tinha vontade de montar uma retomadora. A retomadora é um equipamento que ela é da mineração, gigantesco também. Que ela pega o minério e vai cavando esse minério, vai puxando esse minério, joga no transportador e depois carrega o navio. Então, quando você começa a estudar, você tem que abrir os desenhos, saber como é que monta aquilo tudo. Então, você vai aprendendo e assimila sobre aquele equipamento. Não tem como. Aprendizagem no dia a dia, né? Você É, vai, vamos dizer, por osmose, por né? osmose ali Aprendendo vai. A minha especialidade não é aquele equipamento, mas é montá-lo. Então, o que é que eu planejo ali? Eu planejo toda a infraestrutura, guindastes, a parte mecânica, a solda, para colocar aquilo em pé. Então, o fabricante nos auxilia dando as especificações e os desenhos, e a gente faz o processo, né? O processo de montagem. Então, a montagem, no final da conta, para deixar claro, é pegar o equipamento que chegou no local pelo frete, vamos dizer, logística, pegar ele e alocar no local onde ele vai ficar e fazer com que ele esteja funcionando. Daí, então, você vai fazer toda a parte de estrutura, de precisar fazer algum Teste, batente também, até de civil, para onde vai colocar o equipamento. Vai. Depois, alocar ele fisicamente para que ele esteja exatamente na posição correta. E aí, claro, fazer o que você comentou, né? Testes para ver se o equipamento está funcionando. A parte motriz toda, né? Porque são equipamentos móveis, grande maioria aí, nada estático, como na civil, né? Mas tem estrutura metálica pra caramba, solda pra caramba. É um mundo de solda gigante aí. É muito gigante o mundo, né? E assim, a gente imagina a complexidade. E você estava falando que ainda não pega o projeto gigantesco, mas pega projetos muito grandes. Qual é a ordem de projetos que a empresa tem que trabalhar nesse nível de... Quanto custa para montar uma fábrica, por exemplo, alimentícia? É muito caro, para a gente ter ideia, para o público ter ideia, mais ou menos. Olha, você falando só da montagem em si. Aí tem vários aspectos, cara. Tem, às vezes, o nosso contratante, ele quer comprar o material, às vezes ele não quer comprar o material, mas eu diria aí, e tem um tamanho da fábrica, né? Tem fábricas que são... Aí você vê a produção anual, né? Quantas toneladas ela faz. É difícil dizer o número, cara. Muito difícil. Eu teria que saber aí pelo menos quantas toneladas de equipamento tem essa unidade para poder você conseguir formar um preço. E pensando em profissionais, Alexandre, um profissional que quer trabalhar nessa área de montagem, o que é que ele precisa saber? Você é engenheiro mecânico, falou muito aí de conhecimento elétrico, que você já adquiriu, tem uma parte de conhecimento civil. Um engenheiro que quer trabalhar nessa parte de montagem, como é que ele deve seguir? Cara, essa parte ela é muito voltada a obras, né? A gente está falando de obras. Então, um engenheiro que ele queira entrar nisso aí, a primeira coisa que ele tem que ter, não diria que é o conhecimento técnico, não. Eu diria que é a vontade de viver uma aventura, viu? Ele tem que estar a fim de viajar. E olha, quando eu falo viajar, não é fazer uma visita e voltar, não, tá? O cara vai passar 2, 3 meses sem voltar em casa. E vai ser um lugar, a maioria das vezes, locais inóspitos. Não vai ter shopping para ele passear, não. Vai ter Mas tem o bônus disso aí, uma remuneração bacana para estar nesses locais. Ah, sim. Veja, como você está vivendo uma aventura,
tem ônus e bônus, né? Tudo na vida tem ônus e bônus. Então, se por um lado você tem uma remuneração um pouco melhor, por outro você não tem segurança nenhuma de quando acabar o projeto você ter emprego. Então, você opta. Eu quero ganhar um pouco menos e ter mais estabilidade. Eu quero essa aventura para mim, que você vai crescer, vai conhecer muita gente, vai aprender muita coisa. Você vai sair do seu quadrado, vai conhecer lugares novos, culturas diferentes. É uma aventura extraordinária. Tá perguntando esse gancho, né? Que tem um bônus e um ônus, você tem menos estabilidade, mas também aprende mais e até essa parte de remuneração. Você consegue ganhar o salário de piso de engenharia, por exemplo, trabalhando com isso também? Eu não sei se alguém ganha o salário piso logo de cara quando sai da faculdade, tá? Porque assim, veja, eu entendo a ansiedade de você ganhar. O piso hoje tá quanto? 9 mil? Acho que dá uns 10 mil, né? 10 mil. Sei lá, 6,5 vezes salário mínimo, só que o salário mínimo da época foi congelado, aí tá essa... Deve estar uns 9 mil, 10 mil, né? Que é 6,5... Vou botar 10 mil para É arredondar. 8,5 tá? na verdade, de 40 10 horas, né? mil. Você sair da faculdade e dizer assim, eu resolvo um problema que mereço ganhar 10 mil. Não sei se a faculdade forma um engenheiro que consiga dar retorno no primeiro ano de saída da faculdade de 10 mil reais. Entende? Ele está aprendendo, está numa jornada. Eu acho muita ansiedade deles. Você tem que me pagar por quê? Porque está na lei aqui. Alguém botou lá no CREA. E aí você vai fazer o quê? Vai fiscalizar e obrigar? Quantos fiscais você vai precisar fazer isso? Então, se você mudar um pouquinho a pergunta, você vai ver, eu saio da faculdade capacitado para dar um retorno de 10 mil por mês para a empresa. Se sua resposta for sim, talvez eles vão pagar até mais do que 10 mil. Agora, se você sai da faculdade e realmente chega lá e está mais perdido do que segue tiroteio, aí você vai bater na mesa e exigir que ele pague 10 mil, eu acho que você vai arranjar um conflito aí, se você for com essa cabeça. Acho bacana essa visão, né? Que muita gente tá preocupado. Não, eu quero o meu salário lá, o que, entre aspas, o CREA determina, o que a legislação determina, mas não se preocupa com produzir aquilo que para a empresa faça sentido pagar 10 mil. Então, assim, eu acho que isso é um problema grave, eu acho que a gente tem que ter essa visão e é bacana que você traga isso, Alexandre, porque é para a pessoa entender que faz parte do processo também esse aprendizado, mesmo que ganhe menos no início, mas que no futuro possa ter essa remuneração adequada. Olha, deixa eu botar um pouquinho de polêmica aí. A gente tá falando de faculdade, então eu acho que hoje uma boa referência de pessoas que se formam e estão ganhando muito bem é o pessoal da César, do César School. Veja, eles lá, quando sai formado, ele sai entregando algo que recebe, que vale o trabalho dele. Que ele resolve problemas que pode se pagar tranquilamente até mais de 10 mil. Mas aí você se pergunta, será que as nossas faculdades de engenharia estão entregando um profissional que vai já pegar e realizar um trabalho? Botar exemplo prático. O Antônio veio aqui, eu vi a entrevista do Antônio. Antônio paga 30 mil para um engenheiro lá, certo? Eu sei o que tá dizendo, né? Você vai pegar, um cara saiu da faculdade, entregar um projeto aqui de da Petrobras. Toma aqui, ó, amigão. Faz aqui o projeto da tubulação de combustível. O cara não sabe nem para onde vai. Aí como é que você vai pagar para esse cara? A empresa dele vai quebrar. Porque ele vai estar lá, ele não vai estar fazendo o trabalho, pelo contrário. Ele vai estar lá, o Antônio vai estar lá investindo para no futuro
ele conseguir devolver alguma coisa. E aí ele vai estar consumindo o tempo de outro engenheiro lá que vai estar ensinando a ele, porque ele não saiu pronto da faculdade para entregar um projeto para a Petrobras. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô... Não tô viajando muito não, né? Não, tô entendendo. E queria puxar isso. Ó. O Alexandre já falou, ele falou até valores. Eu não vou entrar no mérito dos valores, mas uma coisa fica clara. A SV, que é a empresa do Antônio, contrata profissionais de qualidade, né? E por isso remunera tão bem, remunera o pessoal da maneira justa para a equipe sênior que ele tem. E aí a gente quer aproveitar para agradecer o pessoal da SV por acreditar no projeto do Grupo Equation. Somos apoiadores ferrinhos da gente, tá? Todo episódio tá aqui com a gente, apoiando, dando força, e agradecer em nome do Antônio também. Muito obrigado, pessoal da SV, por conectar engenheiros como a gente. Não, com certeza. Se você está precisando de gestão de custo, planejamento, é a área que sabe mexer muito bem nisso, né? E assim, o Alexandre conhece o Antônio. Isso. E pode dar referência também, né? Posso. Antônio é um amigão. Somos filiados somos filiados à ACE, né? Que é a Associação para o Desenvolvimento da Engenharia de Custo. A gente vai se encontrar agora em novembro lá no nosso encontro anual. De vez em quando a gente se junta aqui para tomar uma cervejinha. Boa. Gente boa demais. Ótimo. Tá, e aí empreendedor, né? Um cara que é, assim, exemplo para todo mundo, né? Empreender não é nada fácil, né? E ele tá indo nisso, né? Mas eu queria voltar ao ponto que você trouxe. Beleza, o cara que não tá saindo da faculdade. Né? Porque o cara ainda vai estar aprendendo. Mas o cara que já tá ali mais com uma bagagem por trás e até no nível mais sênior, esse cara, você acha que aí sim consegue chegar nesse patamar? Facilmente. Facilmente. Você vai ter muitas oportunidades hoje no país inteiro. Facilmente. 10 mil, fácil. Fácil. E o teto? Quanto é para um cara desse? Cara, veja. Um gerente de contrato hoje, cara, fácil, uns 25 mil. Isso só São Paulo ou aqui? Não. Aí eu tô falando sul-sudeste, né? Sul-sudeste. Aí quando você vem... Veja, porque o salário, ele é uma questão de mercado. E você precisa saber isso. Você não é pago só pela sua competência. Você também é pago pela sua raridade. Então, se tem muitos profissionais e o mercado está saturado, você vai receber um salário menor. É fácil você fazer essa conta, cara. É por isso que jogador de futebol como o Neymar ganha milhões e o engenheiro estudou, ralou e fica reclamando. Não, cara, não tem nada a ver com... Vai jogar bola. Não tem nada a ver com a verdade. Então, quando você pega a escassez de engenheiro e aliado a uma região específica, os salários sobem, é natural. Então, quando você vem para cá, a demanda é menor, o mercado também é menor, então os salários também são menores. Isso é natural. E vocês podem procurar também os governos, eu acho que tem uns sites aí do governo, esqueci o nome agora, que você também pode fazer pesquisas. Tem empresas também que faz pesquisa, divulga, empresa do RH e tal. Mas, assim, se eu fosse dizer, não se preocupa com isso agora não, cara. Assim, se você está começando agora, não é esse momento de ficar ansioso com isso. Essa internet está deixando todo mundo doido. E não é nem a internet, é a rede social, né? Se você vai ficar paranoico com esse negócio aí, você vai perder a parte boa do negócio. E você sempre vai querer mais, né? Você vai alcançar o objetivo que você sempre sonhou e depois vai querer mais. Aquilo vai parecer pouco se você sempre ficar se comparando na internet. Cara, então, você tava ali na salinha e tem o livro do Jordan Peterson que tava ali na estante. Eu peguei o livro do Jordan Peterson.
E tem a quarta lição. Eu tô falando isso porque eu acabei de ler lá, tá na biblioteca de vocês. E a quarta lição é: seja melhor do que você foi ontem. Isso é importante porque se você está focado em ser melhor do que foi ontem, você não vai ter inveja de ninguém. Então, se um engenheiro lá trabalhando na Petrobras está ganhando 40 mil, você não está preocupado em chegar lá e em ganhar esses 40. Porque se você ficar preocupado com isso, você vai destruir sua mente. Você vai destruir sua alma. Você vai ser eternamente frustrado. E você vai ficar rancoroso com as pessoas. O que você precisa fazer é focar em ser melhor do que você mesmo. Então o salário não vai ser mais tão relevante, mas a sua trajetória vai ser mais relevante, a história que você tem para contar. E o salário lá na frente, você pode ganhar 12 mil reais e ser uma pessoa extremamente realizada, porque você buscou sua autoevolução, do que um cara que está lá, como você falou, Emerson, ganhando 40 mil, extremamente frustrado porque não está ganhando 100 mil no conselho da Petrobras. Valeu o quê? Jogasse tua vida fora, correndo atrás de uma ilusão. Apesar que para ele, comparado à maioria da população, ele já está absurdamente bem. Mas ele está se comparando com outro. Tá. Exato, é essa a lição, cara. Você vai se comparar com outro para quê? Você se autodestrói. E aí a rede social é fantástica para destruir a vida das pessoas, né? Você tá lá feliz, no momento de felicidade tem alguém melhor do que você. E assim, é aquela coisa, né? Felicidade não é sobre ter muito, né? É sobre precisar de pouco, que é algo que é bem dentro disso que você está trazendo, né, Alexandre? E eu acho que casa muito bem com sua vivência dentro da empresa. Porque eu imagino que durante 27 anos, toda relação longa tem momentos muito bons e momentos de baixas, né? Certeza. Como se manter motivado, estando na mesma empresa por tanto tempo, falando do jeito que você fala, gostando do que você faz? Bom, cara, como eu já comecei falando, né? Você não consegue manter o seu nível de motivação alto o tempo todo. Deixa eu fazer um comentário que talvez encaixe com a resposta aí. Eu tenho uma crítica sobre o nosso sistema de formação, principalmente dos engenheiros, né? Como é que a gente faz? A gente aprende a resolver problemas na faculdade. Positivo. Como? Toma aqui tua prova, faz tua prova sozinho. Vou te dar uma nota em cima dessa prova aqui. Se você conseguir essa nota, você segue. Teve sucesso. Mas no mundo, se você vai com essa mentalidade que você sozinho vai resolver um problema, que é a mentalidade que a gente aprende na faculdade, e você se isola como eu sou um engenheiro topado, que vou resolver esse problema porque eu aprendi a resolver problema na faculdade. Você vai quebrar, cara? Por quê? Porque a sua inteligência não é suficiente para resolver os problemas reais. Você precisa não só da inteligência do QI, mas você precisa de inteligência emocional, você precisa de inteligência social, que a faculdade não ensina. Então, você precisa de outras pessoas e você precisa ter inteligência emocional e social para saber que você sozinho não consegue. Mas com pessoas boas, uma equipe boa, quando você estiver para baixo, tem outro para te levantar. Quando o outro estiver para baixo, aí é a sua vez de levantar o cara. Então, como você falou, teve momentos desesperadores. Na pandemia foi um. Mas quando você tem uma boa equipe e você tem essa abertura para deixar com que as pessoas, que não é uma competição, mas é uma camaradagem, um apoiando o outro, aí sim, aí você consegue ter motivação para ir galgando.
Isso talvez aconteça com tudo, né? Na família e não só na empresa. Tem uma pergunta. E aí, entrando nesse tema de desafio, né? Por que na pandemia foi um desafio grande? Cara, a pandemia foi uma situação caótica. Ninguém sabia como era que a gente ia. Veja, a gente estava tocando uma obra aqui na terra em Pernambuco, que era uma empresa que não podia parar porque é fornecimento de energia elétrica, né? A gente estava lá com 300 pessoas. E imagina, como é que 300 pessoas trabalhando junto na pandemia? Você tem que tomar uma decisão lá. E aí? Como é que a gente vai continuar trabalhando com essa situação que uma pessoa pode se contaminar com a outra e de repente você pode estar levando o cara para casa para morrer? Porque no começo era assim, né? O começo era fique em casa, se você sair, morre. Então isso abalou todos os contratos. E em cima dessa situação veio o que a gente chama de fato do príncipe, que é quando o governo diz: essa empresa para, essa continua, você fica em casa, aquele pode trabalhar, você pode sair do ponto A para o ponto B, mas você também não, e você não. Como é que funcionava a rede de suprimentos? Como é que funcionava o convívio com as pessoas? Então a gente começou naquela época a inventar regra. E as regras afetavam tudo dentro da operação. E isso causou um desequilíbrio financeiro gigantesco. E esse período de desequilíbrio financeiro foi muito pesado. Foi muito pesado para a MCM. Mas, no momento que você está para baixo e você tem outro, e aí você vai mantendo a energia para poder passar pelas dificuldades ali de uma forma sofrida, mas você sai, Não dá certo. sai maior do outro lado, com certeza. E hoje, Alexandre, como é que tá o mercado? A gente passou por um mercado que teve um desaquecimento. Como é que tá a perspectiva agora para essa questão de montagem, já que é algo muito sensível também à economia, né? Tudo, né? Muito. Porque a indústria só expande, no final da conta, se tiver a economia aquecida, ela vai criar uma linha nova, vai construir uma nova fábrica. Até pelo risco envolvido, né? E o valor monetário também. Né? Cara, assim, vou falar um pouquinho de economia. Minha economia não é minha área, não, tá? Veja, sempre em qualquer situação, mesmo numa situação em que o país, no geral, está numa baixa, sempre tem uma área que está em alta. Dificilmente você tem no país e no mundo tudo em baixa ao mesmo tempo. Em alta hoje em dia tá corrida, né? Que tá todo mundo. O pessoal tá correndo agora. Né? E mais de engenharia, o que é que tá em alta? Olha, hoje que está em alta, a parte de combustível está muito em alta. Petróleo, óleo e gás tá muito em alta. As obras ligadas ao governo tá muito em alta. Refinaria, né? Refinaria, tá. Eu estava conversando com o Marcelo, que é um diretor de risco também, de administração e risco da antiga Queiroz. E eles pegaram contratos do metrô de Salvador, metrô de São Paulo. São contratos bilionários e tá pleno vapor. Então, quando você vê as áreas, né, você vai olhando não como a situação do país, a média da situação, mas quando você olha uma área, sempre você vai ter algumas áreas no país que elas estão crescendo, estão demandando investimento. E tem áreas que estão caindo o investimento. Então, isso é cíclico e você tem que estar sempre adaptado a esse ciclo.
Então, a grande vantagem da sua empresa é como vocês estão em diversas áreas, vocês, dependendo, conseguem pegar mais um projeto de um tipo no momento, em outra época do país, consegue pegar outros De um projetos. segmento, né, que você Exato. fala, né? Tipo, Exato. você comentou, aí tá bombando a parte, sei lá, Petróleo. petróleo, mais aço, vamos dizer, tarifaço de Trump diminuiu, e aí impactou, não tô nem dizendo que impactou, não tô analisando, só citando, né? Então, no final da conta, tirando o fator muito risco que foi a pandemia, que de fato todo mundo ficou parado, né? Vocês vão aproveitando que o mercado vai bem, você surfa ele, mas ao mesmo tempo o mercado vai ruim e você também acaba caindo, né? E até vendo isso, né? Para vocês chegarem até em 2.000 funcionários, como é que vocês foram lidando? E aí você que já escalou muito bem, passando por várias áreas da empresa e crescendo também, né? Com essas adversidades de setores também, né? E como é que você cresce a empresa dentro de uma área como essa? E até para iniciar a pergunta, com quantos funcionários a empresa tinha quando você começou, né? Ah, caramba, é engraçado isso, porque eu acho que eu não estava no começo da empresa, né? Mas estava o CEO da empresa hoje, o Márcio, o irmão dele, o Moza, junto com o Pedro e tal. Eu acho que começou com 6 pessoas, cara. Não, mas quando você entrou não na sei empresa. a conta, não. Quando tu entrou era Ah, SC6, não. Quando eu entrei, cara, eu acho que a empresa devia ter 300 funcionários, Então, por aí. tem 10 vezes mais quase hoje, né? É. E aí, como é que chegou nesses funcionários? Como foi esse crescimento? Cara, o crescimento é algo orgânico, né? Veja, e o crescimento, como tudo na vida, né? Ele não é linear. Se você pegar assim, ou outra área agora, certo? Pegar a Bolsa de Valores. Se você pega uma ação que ela tá crescendo certinha, linear, ano após ano, cara, tem alguma coisa muito errada ali. É esquema, né? Eu vou falar em inglês que eu esqueci em português. É o Ponzi Scheme, né? Pronto, é o pirâmide. É a pirâmide. É a pirâmide. Tem um caso até desse nos Estados Unidos, que é o de Bernie Madoff. O Bardoff. Todo ano tinha um retorno parecido à taxa de juros do Brasil, alta, nunca caía e a galera toma e colocar dinheiro, mas no final da conta era isso. Era um fraude. Então, veja, isso talvez seja para a empresa, mas na vida também, cara. Você vai ter altos e baixos e faz parte desse movimento da vida. Então, você pega um bom contrato, você pega 2, 3 contratos e aquilo vai fazendo você crescer e você vai se estruturando para crescer. E aí chega um ponto que você cresceu e não tem estrutura, aí você estabiliza, você precisa se estruturar, porque o grande problema aqui, falar outra coisa outra dica aí sobre esse mercado. O problema da engenharia não é o dinheiro. Dinheiro tem e muito dinheiro. Mas a gente não tem como fazer as obras que são necessárias porque não tem gente. O limite não é o dinheiro. Os bilhões e trilhões estão lá no banco. Mas a gente não tem a equipe para fazer esses projetos em paralelo. A gente não tem os guindastes para fazer esse projeto em paralelo. A gente não tem as betoneiras e etc. Então, para crescer, você precisa se estruturar. Então, às vezes, o que limita o teu crescimento não é necessariamente a tua capacidade de fazer orçamento e sair assinando contrato. Mas você tem uma equipe aculturada para poder pegar esses contratos e tocar eles bem. E aí o que acontece? Você tem momentos que você cresce, tem momentos que você se reestrutura, tem momentos que você tem que aculturar aquelas pessoas para outro novo patamar de crescimento. Tem situações onde o mercado começa a te limitar e aí você tem que dar uma redirecionada. Então, assim,
não tem uma... Eu não posso dizer para você que tem uma receita de como é que você faz uma empresa sair do ponto A para o ponto B. Você tem que ter muita resiliência e você tem que ter muita capacidade de adaptação. Porque o mundo não é do mais inteligente e do mais forte, né? O mundo é do que se adapta mais rápido. E você falou muito bem aí também, Alexandre, que você faz parte de uma associação que estuda custo. Um pouco pra gente, como é que é essa tua experiência? Cara, a ACE, eu tava passando um perrengue danado, foi uma dessas fases difíceis, né? Que eu tava como diretor de operações. Eu acho que foi uma das fases mais difíceis que eu passei dentro da empresa, foi como diretor de operações. E a gente tinha um gap muito grande da parte de administração contratual. E eu fui buscar conhecimento da parte de administração contratual e me deparei com a ACE. A ACE, ela tem umas vantagens em cima do PMI, porque a ACE, ela tem um foco em projeto de capital. Ela não é tão generalista quanto o PMI. Por ter um foco em projeto de capital, eles têm uma gama de literatura, de boas práticas e de pessoas que respiram projeto de capital. Então, a minha associação na ACE, assim, foi, para mim, em termos de aprendizado, um divisor de águas gigantesco. Eu aprendi e conheci gente lá extraordinária dentro da ACE. Se você é engenheiro e quer partir para essa área de projeto de capital, eu não vejo nenhuma associação que seja melhor do que a ACE. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente não dá a devida importância para associações, né? A gente pensa só que é mais uma forma de ganhar dinheiro e muitas vezes, na verdade, quase que cai aqui o copo. E muitas vezes, na verdade, muitas vezes são impulsionadores, né? Às vezes você tá com uma dificuldade, como você falou muito bem, e ela consegue guiar seu caminho. E aí eu queria entender de ti, Alexandre, se tu pudesse dar 3 conselhos para o pessoal que está começando agora, quais seriam esses conselhos? Cara, vocês fazem umas perguntas difíceis. Uma pessoa que saiu da faculdade, ou que tá pensando em mudar de carreira. São 27 anos, homem. Mudar de carreira, sair da engenharia, você fala? Não, né? sair de uma empresa para ir para outra, buscar algum lugar melhor. Ai, cara, conselho. Pois é, que sou eu para dar um conselho para alguém, né? Mas Conselho 1, ter humildade, né? Talvez sim, mas eu acho que esse conselho é bom, né? Você saber o seu lugar no mundo, né? Você entender que você não é a última Coca-Cola do deserto, né? Porque às vezes o pessoal sai da engenharia, sai formado lá e chega na empresa e diz, não, isso aqui tá errado, porque eu vi lá que fulano disse, o teórico não sei o que lá, que tinha que fazer cálculo de estrutura metálica desse jeito. E eu acho que um pouquinho de humildade para... Cara, não é bem assim, né? Tu tem uma jornada aí de aprendizado, então... Se você souber que você está sempre necessitado de aprender, evoluir, estudar e crescendo, e nesses aspectos, né? Talvez esse é o primeiro conselho. O segundo conselho seria entender esses aspectos, né? Não é só essa inteligência matemática que a gente tem na faculdade. Desenvolva também as outras inteligências, né? A inteligência social, a inteligência emocional, para você conseguir tratar melhor todos os problemas que vão aparecer, porque só com uma você não resolve. E até uma pergunta com essa parte de
inteligência que acaba lidando com pessoas, né? E comunicação, né? Uhum. Porque no final da conta que você comentou, o cara foi lá, conversou sobre, não é assim que faz estrutura metálica, e no final da conta, o jeito seu tá errado e não o meu que eu vi na faculdade. Faltou ele, inclusive, se expressar um pouquinho melhor para que ele dizer, eita, entendi. Esse meu ponto de vista realmente pode estar errado. Ou no final da conta ele pode ter achado um gap no processo e ter melhorado, né? Mas faltou um pouco da comunicação também, né? É sempre, porque veja, você vai dizer assim, eu quero resolver um problema, tá? Vamos lá, vamos dar um exemplo prático, né? Esse exemplo é clássico demais. Quando começou a fazer os prédios mais altos em Nova York, e começou a usar os elevadores para esses prédios mais altos, os elevadores, eles levavam 20, 30 segundos para sair do térreo lá para os andares mais altos. E o pessoal começou a reclamar que era muito lento. Isso aqui não anda, isso aqui não sai do lugar. Mas tô aqui nessa caixa, tal. Como é que resolve o problema? Tá, vamos aumentar a velocidade dos motores. Mas você vai ter que fazer uma obra. Você vai ter que botar outros motores lá em cima. Você vai ter que mudar freio, mudar um monte de coisa. Ainda tem aquela náusea que a gente sente, né, quando o elevador vai muito rápido e tal. E você sai da faculdade com a sua inteligência fantástica e você vai fazer o quê? Cara, eu vou calcular esse negócio aqui para fazer mais rápido e tal, mas você não está enxergando o problema de uma forma multidisciplinar. A solução foi entender o que era o real problema, que não era a velocidade do elevador, mas a ansiedade das pessoas dentro de uma caixa. Aí qual foi a solução? Botar espelho. Botaram o espelho lá e a ansiedade das pessoas desapareceu. Você entra, faça essa observação, entre no elevador, em vez e olhe para as outras pessoas como elas se comportam. Você vai ver que é natural as pessoas entrarem e começarem a se olhar ali. E ele nem nota que às vezes passou 20, 30 segundos para o elevador chegar lá em cima. Se você for só com sua cabeça de engenheiro, a sua solução vai ser uma solução básica de engenheiro, que é aumentar a potência. Mas você... que era ansiedade. Então, o problema real era a ansiedade, não a potência. Entende? Então, você sai da faculdade, e eu vejo muito isso, com uma vontade muito grande de resolver as coisas pelo jeito faculdade de ser. É o jeito engenheiro de fazer as coisas, que é aquele engenheiro que senta numa cadeira e resolve uma prova. O jeito de resolver problema hoje não é você sozinho fazendo um cálculo espetacular para aumentar a potência, mas você conseguir interagir e saber que aquele problema vai ser resolvido em equipe. E sendo um problema resolvido em equipe, você tem que estar aberto para resolver com um cara que é mais comunicativo, com um cara que é mais social, com um cara que é mais conforme. Isso vai fazer parte de como você trata o problema. Então, essa é uma crítica construtiva, tá? Fechando o conselho, explicando melhor o conselho que você me pediu. Chegou nos conselhos. Inclusive, nessa parte de cálculo que você citou, né? Hoje em dia, por trás do cálculo é feito muito em software, até hoje se fala muito de IA, né? Uhum. Que no final você tem que ter a capacidade cognitiva para entender o que o software tá e fazer o cálculo, né? Então, é você pensar fora da caixa, né? E até nesse quesito, você está numa área muito tradicional, vamos dizer, de operação, que é o quê? É a montagem de um negócio e tá trabalhando ali. Mas vocês usam também IA na operação, inclusive esse pessoal que você contrata da faculdade também está usando? Como é que tá esse quesito?
Eu acho que hoje está todo mundo usando esse troço. Eu uso muito, mas existe um desafio, veja. Numa época lá, estava entrando a internet. E o que aconteceu? A gente não tinha internet, passou a ter internet. A gente não tinha internet na obra, se comunicava só com o telefone. Aí depois que a gente conseguiu botar alguns modems e tal, e ir ajustando a internet. As coisas, elas são novidades, tá todo mundo usando a internet na época. Mas você pegar aquela internet e fazer operar é outra história. Não é simplesmente porque ela existe que você consegue aplicar imediatamente em um processo seu. Então, hoje a gente tem IA. Da mesma forma que foi no passado e que em outros passados aí, até quando foi mudado o vapor para o motor elétrico, você tem que ter um processo para colocar essa ferramenta nova dentro da estrutura. Então tem várias coisas, você precisa de pessoas que vão precisar de novas ferramentas. Vou dar outro exemplo prático. Nem sempre existiu o Excel. A gente fazia as coisas sem Excel. Mas no momento em que apareceu o microcomputador lá, que a gente podia usar na empresa, as pessoas tiveram que aprender o Word, Excel, pacote Office. Vocês não viveram isso, mas botava lá no currículo assim, curso da Interdata, pacote Office completo. Aí você fazia esse curso para você chegar na empresa e saber usar aquela ferramenta, que era o quê? O computador. Para hoje a gente respira celular, mas não existia isso. Então, essa ferramenta ela vai entrar, não tenho dúvida. E a gente vai ter que adaptar as pessoas e os processos para saber como usar isso. Porque se a gente empurrar de todo jeito, vai bagunça, não vai dar o resultado esperado, não tem essa fórmula mágica assim, chegou a IA, muda tudo. Não vai acontecer, vai ser caótico se fizer desse jeito. Então a gente está se preparando, como eu acho que 99% das empresas no mundo estão se preparando para eu diria que essa nova revolução industrial. E isso vai ser paulatino. Não vai ser do dia para a noite que vai acontecer. Vai ser rápido, não tenho dúvida. Mas as pessoas também vão ter que aprender. Vai ter o tempo do ser humano nesse processo todo para se adaptar a essa nova ferramenta. E com o tempo, eu acho que daqui a poucos anos, isso vai estar completamente integrado dentro do processo da empresa e fazendo algumas coisas. O que eu não sei responder direito, até que ponto. Acho que pouca gente no mundo consegue dizer. Muito bom isso de ver que a empresa está antenada, né? Isso, Alexandre. E ver que você também está antenado, apesar das dificuldades, que a gente sabe que a IA é algo muito novo. Então é muito interessante isso. E a gente está chegando no final, eu queria te parabenizar por toda essa sua trajetória. São 27 anos Obrigado. Na empresa. Eu imagino quantos altos e baixos foram. Então, assim... De estagiário, você virou depois coordenador? Não, eu fiz toda a escadinha de praticamente todos os cargos lá. E assim, com certeza com muita competência. Eu acho que isso é só uma prova de tudo que você entregou, porque se fosse diferente, não estaria numa empresa que pega projetos milionários num cargo tão alto. Então, parabéns por isso. E a pergunta final, né, Paulo, que a gente sempre questiona aqui, que é se você se arrepende de ter feito engenharia. Mas você faz em cada pergunta também. Antes de responder, queria agradecer a vocês pelo convite e dizer que essa minha trajetória, como sempre, eu tenho que agradecer às pessoas que estavam comigo. Veja, ninguém sobe na vida sozinho, não tem essa história, se é que eu subi. Mas agradecer Valdir, Júlio, Márcio, Moza, que compõe a direção, Florinda, as pessoas que trabalharam comigo durante a minha trajetória toda.
um monte de gerente de projeto, pessoas com quem eu aprendi, porque me ensinaram, tiveram a paciência de me ensinar. Então, talvez seja mais mérito da paciência deles, de me ensinar, da boa vontade deles, do desprendimento deles em dar, do que só da minha vontade, da minha competência de estar na empresa. Então, eu tenho muito mais a agradecer esse pessoal todo do que qualquer outra coisa. Agora, caramba, se eu me arrependo, veja. Eu acho que a trajetória profissional e de vida de todo mundo não deveria passar pelo arrependimento. Porque você não conhece o fim da sua história. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Então, às vezes, uma coisa que você acha que foi muito ruim hoje, talvez lá na frente faça um diferencial para você. Talvez uma reprovação numa cadeira hoje. Talvez você vá conhecer outro professor. E esse professor vai te indicar para um trabalho que vai transformar a tua vida lá na frente. Então, não olha para o passado. Não vale a pena ficar olhando para o passado e remoendo isso. Porque você não sabe o fim da sua história. Se você não sabe esse fim, não precisa se preocupar. Olha o hoje, o que você pode fazer hoje, porque você não controla nem muitas coisas, mas seu comportamento você ainda consegue controlar um pouco. E segue. Então, não tem como... eu não vou falar nem da profissão de engenharia. O que eu estou falando é de tudo, Paulo. Vai em frente, segue, procura ser melhor amanhã do que você foi hoje e vai tranquilo, não tem o que se arrepender, não. Alexandre, meu amigo, parabéns e muito obrigado pela presença, viu? Com certeza, Alexandre. Obrigado. Eu que agradeço presença. aí. Bom contar aí com o cara que... Vocês fazem pergunta difícil também, cara. A gente tá aqui para mostrar a dificuldade, né? O engenheiro tem que improvisar também. Obrigadão. Obrigado, Alexandre. Valeu, gente. Valeu.